Olá pessoal, aqui é a professora Patrícia, espero que vocês estejam bem. Vamos dar continuidade à aula iniciada da disciplina de METEC 1, Metodologia do Trabalho Científico 1, onde eu estava explicando os principais pontos de um trabalho científico publicado em revista científica, ok? Então, agora eu vou continuar já entrando mais no assunto mesmo daquele artigo sobre o qual nós conversamos, né? Nós já iniciamos falando sobre ele. Então, aqui eu entrei na internet, procurei o artigo, encontrei aqui, vocês se lembram, publicado na Revista Latino-Americana de Enfermagem, cujo título é Curativo de Clorexidina e Gás e Fita para catéter venoso central, ensaio clínico randomizado. Patrícia, por que ele está diferente do que você mostrou? Porque o que eu mostrei para vocês, ele estava assim, ó. Eu entrei aqui na página da Cielo, né, que é uma biblioteca eletrônica online, e encontrei o artigo, e para ter a versão em PDF, é só vir aqui na lateral, ó, e clicar na opção PDF em português. Quando você clica, é só aguardar alguns segundos e aí aparece a versão em PDF. Mas, como eu vou trabalhar muito olhando o resumo, e o resumo aqui não está com visual que acho que seja muito amigável, digamos assim, para a aula. Então, eu prefiro trabalhar com a página lá do Cielo mesmo, tá? Então, até porque aqui, ó, está dividido o resumo. O resumo está dividido por títulos e por subtítulos, e aí eu acho mais amigável o visual para a gente poder trabalhar, ok? Então tá, voltando no mesmo artigo, agora que vocês já conhecem a estrutura, já sabem que existem revistas científicas específicas da área da enfermagem, que essa aqui é a Revista Latino-Americana de Enfermagem, ela é produzida na Escola de Enfermagem, né, que é a Faculdade de Enfermagem da USP, mas não a de São Paulo, a de Ribeirão Preto, tá? A Escola de Enfermagem da USP de São Paulo, aqui capital, tem outra revista científica, essa daqui é de Ribeirão Preto. E já aprendemos sobre o título, aprendemos sobre o ano, né, de um artigo, que é bem importante entender o ano em que ele foi publicado, para a gente verificar se está se baseando em evidências científicas recentes, que isso é bem importante, né? Então tá. Nós estamos aqui com abstract, o nome, né? Resumo em inglês, ok? Então, estamos aqui no resumo do artigo. E, gente, uma coisa que todo trabalho científico tem que ter é um objetivo, tá? O objetivo ele tem que ser bem explícito no trabalho científico. Então, aqui, ó, o objetivo é uma coisa que vocês têm que sempre prestar atenção, que ele vai começar com um verbo no infinitivo, tá? Então, o objetivo desse trabalho, então, é avaliar a efetividade do curativo antimicrobiano de clorexidina comparado com o curativo de gaze e fita. Então, gente, quando você vê um estudo dizendo que ele é um ensaio clínico, tá? Então, o ensaio clínico é isso. Dentro da categoria dos estudos quantitativos, o ensaio clínico se enquadra, tá? Dentro da categoria dos estudos quantitativos. Deixa eu ir fazendo o esquema aqui para vocês verem. Então, ó, dentre os estudos dentro dos estudos científicos, né? Estudos científicos, nós temos os estudos que são quantitativos, e nós temos os qualitativos, tá? Nós temos esses dois tipos de estudos aqui. Então, dentro dos quantitativos, um dos exemplos são os ensaios clínicos. E aí a gente vai falar de um monte de exemplos, tá? Mas hoje eu vou começar
falando dos ensaios clínicos, porque é um assunto desse artigo sobre o qual já estávamos trabalhando. Então vamos lá. O ensaio clínico, gente, primeiro eu vou falar um pouco do o que é um ensaio clínico, tá? Eu peguei uma página aqui na internet para a gente observar essa ilustração aqui que eu achei muito boa e muito didática para mostrar para vocês, assim, resumidamente, o que é um ensaio clínico, tá? Então, ó, o ensaio clínico, na verdade, ele precisa testar uma intervenção ou um medicamento, por exemplo, tá? Para isso, é necessário pegar uma amostra de pacientes para poder fazer o teste, ok? Então, aqui ele está mostrando para a gente a definição de população e amostragem, né? Nesse pedaço aqui, população e amostragem. Então, dentro de uma população, vamos pensar, uma população de doentes, seja lá qual doença que for, vamos pensar qualquer doença X, aí que vocês quiserem pensar. Só que as pesquisas, normalmente, elas não abrangem 100% da população. É muito difícil você conseguir abranger uma população 100%. Então, gente, normalmente os cientistas pegam uma amostra dessa população maior, ok? Então, uma amostra dessa população de doentes está aqui. Essa população de doentes, esta amostra de doentes é dividida em dois grupos. Um grupo vai ser chamado de experimental e o outro grupo é chamado de controle, tá? Aí, gente, a distribuição é aleatória, deve ser aleatória e por isso que tem esse nome de randomizado, tá? Randomizado também quer dizer aleatório, ou seja, o paciente que está aqui, ele não escolheu para qual grupo ele vai. Muitas vezes, os pesquisadores, eles também não escolhem. Um programa, às vezes, ou existem técnicas estatísticas para você fazer essa aleatorização, ou um sorteio, tá? Para escolher quais os doentes vão ficar no grupo experimental e quais os doentes vão ficar no grupo controle. Aí, gente, vem a intervenção aqui, né? Nesse momento. Vamos supor que aqui o grupo experimental vai receber o medicamento que está sendo testado, né? E o grupo controle vai receber, sei lá, ao invés de receber o medicamento, vai receber um placebo, ok? E aí, no final de um tempo, o que a gente vai observar? Vamos observar o resultado esperado, né? Qual vai ser o resultado do grupo experimental, ou seja, o grupo que recebeu o medicamento. Estou dando o exemplo de um medicamento, mas pode ser, por exemplo, uma massagem de conforto, ou no caso do estudo que a gente está observando aqui, ele está fazendo comparação entre dois tipos de curativo, não é isso? Então, vamos ler aqui para depois a gente voltar de novo na ilustração. O método, gente, de um trabalho, ele é como se fosse a receita de bolo, eu sempre digo isso. É como se fosse a receita de um bolo. É ali que você vai encontrar o modo que foi feito um determinado trabalho científico, tá? De que modo ele foi feito. E aqui, ó, no método, você vai entender de que modo esse ensaio clínico foi feito. Lógico que aqui é um resumo bem resumido. E o trabalho mais completo a gente encontra no PDF, certo? Mas vamos lá, ver o que o resumo já consegue trazer para a gente. Ele está dizendo que realizou-se um ensaio clínico randomizado nas unidades de terapia intensiva e semi-intensiva de um hospital universitário da região sul do Brasil. Certo, então já entendemos em que local foi feito, com que tipo de paciente. Então eles escolheram quais pacientes? Pacientes de UTI e de semi-intensiva, em um hospital lá do sul do Brasil. Certo, então já sabemos qual é a população que interessa, e sabemos o local de estudo já, foi em um hospital universitário, certo? Os sujeitos foram pacientes em uso de catéter central. Ah, tá, então já entendemos. Nós temos uma população de doentes em UTI e semi-intensiva, mas nos interessa os que estão usando catéter central, catéter venoso central, tá? De curta permanência. Eles foram randomizados para comporem um grupo de intervenção e um grupo controle. Lembra que a gente viu aqui, ó? Desculpa.
aqui, o grupo intervenção ou o grupo experimental e um grupo controle. E aí, o grupo intervenção foi o grupo que o curativo foi feito com clorexidina. E o grupo experimental, o curativo foi feito só com gase e micropor, certo? Então, voltando para a ilustração, olha só, nesse exemplo do artigo, aqui você consegue entender como é que foi feito. Então, é o seguinte, a população de pessoas internadas em UTI, né? Pessoas internadas em UTI e semi-intensiva, só que ele não queria todos que estavam lá. Ele pegou pessoas internadas em UTI e em uso de catéter venoso central, é a população. Dessa população de pessoas usando o catéter central, eles pegaram uma amostra. Dessa amostra de doentes, essa amostra foi dividida em duas, tá? Uma parte foi considerada o grupo experimental, e o grupo experimental recebeu curativo do seu catéter venoso central com clorexidina. E o outro grupo recebeu curativo, ou seja, o grupo controle, recebeu curativo somente com gase e micropor, ok? E aí, gente, depois de um tempo, esses resultados são analisados. Então, espera-se que no grupo experimental pessoas apresentem resultado e também pode haver pessoas que apresentaram resultado nenhum. No grupo controle pode aparecer pessoas com resultado esperado ou sem resultado nenhum. E a gente vai ler o artigo para entender isso, tá? Eu acho que é bom explicar mais uma coisa antes da gente ler os resultados. Eu queria relembrar o que é o catéter venoso central, tá? O catéter venoso central, gente, é um tipo de catéter que ele é inserido em veias centrais, então aquelas veias de grosso calibre, tá? Que podem ser acessadas pela jugular, que é essa daqui que eu estou apontando, pode ser acessada pela femoral, que é uma que não aparece no boneco, mas fica bem na região inguinal. E essas veias centrais também podem ser acessadas pelas subclávias, que são essas aqui, ó. Tá vendo? São veias aqui do lado de cá e do lado de cá. São veias que ficam logo abaixo daquele osso que a gente tem aqui, ó, clavícula. Por isso que a gente chama de subclávia. Esse desenho aqui está mostrando para a gente que esse catéter venoso central foi inserido pela subclávia. Olha só que interessante, a pontinha do catéter entrando na veia cava superior e atingindo o átrio direito do coração. Tá vendo? Por que se chama central? O catéter venoso, ele vem por meio de uma veia e vai até o centro do nosso corpo, vai até o coração, tá? Então, esse é um catéter venoso central. Então, quando vocês olham para um procedimento desses, vocês imaginam que ele seja delicado, não delicado, que seja complexo, não complexo? Vocês imaginam que seja um procedimento fácil, não fácil, que tenha muito risco de infecção ou pouco risco de infecção? Já respondo em seguida todas essas perguntas para vocês. É um procedimento super delicado, não é fácil de ser executado, tá? Ele é um procedimento médico, tem que ser feito em ambiente estéril, tá? E é sim super arriscado se o procedimento é mal feito, ou se a enfermagem, porque assim, o médico instala, mas normalmente quem vai administrar a medicação, por exemplo, é a enfermagem. Se a enfermagem contamina essas entradas, olha só, a infecção já vai direto para o coração. Então o risco é muito grande. E aí, gente, aqui na inserção do catéter também, aqui na região subclávia, ficou um buraquinho, não é? Esse buraquinho, normalmente o médico ele faz uma sutura aqui, e aí fica fixo esse catéter, mas tem que haver um curativo aqui. Normalmente, vocês já estão indo para estágio,
Vocês já viram esses curativos de catéter venoso central, né? Então, é importante que esse curativo seja feito com muito cuidado, né? E é um curativo também que ele é privativo do enfermeiro ou da enfermeira. O técnico não pode fazer o curativo de catéter venoso central. Porém, o técnico pode administrar medicamentos pelo catéter venoso central, tá? Mas, pela nossa legislação, então é isso. Entenderam? O médico instala o catéter venoso central. O enfermeiro, então é um procedimento médico, só o médico pode fazer. O enfermeiro faz o curativo, tá? Não pode ser o técnico que faça o curativo. E o técnico pode administrar o medicamento, certo? Mas isso é só para lembrar. Agora, o que eu gostaria de falar era de continuar. O que eu quero fazer é continuar o artigo aqui. Então, essas explicações foram só para relembrar, porque eu tenho certeza que vocês já aprenderam isso aí em outras disciplinas e estão se lembrando bem lá do estágio também, né? Então, vamos ler os resultados desse trabalho. Foram incluídos 85 pacientes, dos quais 43 no grupo de intervenção e 42 no grupo controle. Olha só. Então, a amostra foi de quantos pacientes? De 85 pacientes. 85 pacientes foi a amostra. O grupo experimental foi de 43, que é o grupo intervenção que ele está chamando aqui. Vocês viram? É meio a meio, né? Como não dá para dividir uma pessoa 42,5, né? Não dá para dividir uma pessoa no meio, eles deixaram um grupo com um a mais. Mas tudo bem. 43 em um grupo e 42 no outro grupo, no grupo controle. E aí fizeram curativo no experimental com clorexidina e no outro só com gás e fita. Vamos ver se teve diferença, se teve um resultado interessante para a gente aqui? E olha só o que ele está dizendo. Não houve diferença significativa, estatística, nos curativos em relação à ocorrência de infecção primária, desenvolvimento de infecção local e na fixação. O que vocês acham que esse trabalho está falando para a gente? Esse trabalho está dizendo que, independente do curativo ser feito com produto clorexidina ou só com gás e fita, não, pelo menos este estudo demonstrou que não teve diferença. Os pacientes, tanto do grupo experimental quanto do grupo controle, não apresentaram, no decorrer do tempo, infecção na corrente sanguínea diferente e nem reação local e nem mudança na capacidade do curativo de se fixar, tá? Então, não houve diferença. E aí a conclusão do trabalho foi que ambas as tecnologias pesquisadas são efetivas para a cobertura do catéter venoso central, no que diz respeito às variáveis analisadas, e podem ser empregadas com essa finalidade. Então ele está dizendo o que para a gente? Que se você, no seu hospital, sua enfermeira, a enfermeira pediu para você preparar o material, para ela fazer o curativo do catéter venoso central, e você não tem a clorexidina para entregar na mão dela, e você só tiver seu soro fisiológico, gás e fita, tudo bem, porque tem um estudo científico aqui que está amparando essa técnica, não tem nada de errado, porque ele está dizendo para a gente que não houve diferença. Então, se você tiver um, se você tiver o outro, tá tudo certo, ok? Então, ó, isso é pesquisa científica, gente. É lógico que esse é só um estudo. Muitas vezes um estudo diz uma coisa, o outro diz outra, tá? Mas parece ser um estudo bem feito, registrado. Todo ensaio clínico randomizado, ele precisa ser registrado e ele colocou o número do registro aqui, tá? Ó, ensaio clínico randomizado, aí ele tem um número de registro. Existe uma plataforma de nível internacional que a gente tem que registrar quando faz um ensaio clínico, tá? Provavelmente esse aqui foi um trabalho de mestrado ou de doutorado de alguém, tá? Eu não olhei aqui, deixa eu ver. Vamos ver se está mostrando. Foi
do mestrado, né? Foi o mestrado dessa moça aqui, da mesma moça que está fazendo o doutorado, não é? Então, no mestrado dela, ela analisou a diferença entre um curativo e outro, ok? Então, gente, eu estou feliz de ter conseguido explicar isso para vocês, porque dentre os estudos quantitativos, né, uma parcela importante dos estudos quantitativos são os ensaios clínicos, né? E os ensaios clínicos, eles são uma parcela importante dos estudos quantitativos. Eu acho que eu repeti o que eu falei, né? Mas por que eu estou chamando atenção para eles? Eu estou chamando atenção para eles porque em tempos de coronavírus, vocês provavelmente estão ouvindo falar na mídia o tempo todo sobre os estudos que estão fazendo com a cloroquina, por exemplo, com a hidroxicloroquina, que são medicamentos já utilizados para outras infecções virais, como a malária, por exemplo, né? Então, eles estão testando isso em pacientes com coronavírus. E os ensaios clínicos, eles devem seguir toda essa sistemática que vocês estão vendo aqui. Então, eles vão pegar, dentre a população de pessoas com coronavírus, vão pegar alguns doentes e vão fazer o experimento com a hidroxicloroquina, né? E o outro grupo controle, eles vão testar, sei lá, com outro medicamento, porque assim, uma das regras para você conseguir autorização para fazer um ensaio clínico, você não pode deixar o grupo controle desassistido. Então, por mais que o grupo controle não recebeu essa intervenção, que no caso do exemplo que eu estou falando é a hidroxicloroquina, por mais que eles não tenham recebido essa intervenção, eles têm que receber algum cuidado, alguma intervenção. Então, vamos supor que esse grupo recebeu hidroxicloroquina e esse grupo recebeu outro medicamento X, tá? E aí, depois de um tempo, vai ser analisado os resultados de cada grupo, para ver se realmente a hidroxicloroquina vai fazer efeito em pacientes com coronavírus, tá? Então, só para vocês, eu achei bem interessante explicar um pouco esses ensaios clínicos para vocês terem até uma noção melhor do que está acontecendo aí na mídia, do que estão falando, tá bom? Espero que vocês tenham conseguido compreender. Estarei à disposição em caso de dúvidas e nas próximas aulas nós abordaremos outros tipos de outros tipos de estudos quantitativos, tá? E em seguida falaremos dos estudos qualitativos. Com certeza também falaremos em breve das revisões de literatura. A revisão de literatura, que o TCC de vocês vai ser uma revisão de literatura, tá? Mas a gente vai falar oportunamente sobre isso mais para frente. Por enquanto, ainda estamos aqui falando dos estudos quantitativos e eu dei uma pequena amostra de um tipo de estudo quantitativo, que é o ensaio clínico. Gente, muito obrigada pela atenção. Desejo uma excelente semana para vocês. Espero que tenha ajudado aí a compreender um pouco melhor esse trabalho que está na mão de vocês e que eu pedi para vocês lerem, ok? Estou à disposição em caso de dúvidas. Um grande abraço.